Vamos lá, doutora Luana e a deputada Delegada Simone... Luana. Delegada Luana e a delegada Luana e a deputada federal Simone Marqueto, que já estão fazendo sucesso aqui no canal. É. Vários vídeos delas. É difícil só de fazer o corte certo, mas... Porque os temas que elas tratam são bem pesados às vezes. É porque pra gente é difícil ver duas mulheres discutindo isso em podcast. Geralmente eles chamam homens pra discutir essas coisas. Homens debatem aborto de mulheres, né? Mas vamos lá então, vamos ver as duas comentando aqui, tá muito bom os vídeos delas, estamos gostando bastante, assim, a Luana é realmente incrível, assim, nas declarações dela. Foi. Da deputada, outra fala muito complicada e que aí já entra a medicina, já entra outros pontos, é a ideia de a gente mudar, porque a partir de 22 semanas a gente pode conceder um parto prematuro. O parto prematuro, eu conversei com várias ginecologistas, obstetras, e aqui eu quero mandar meu abraço para a doutora Cássia, que é médica obstetra, ginecologista e com mestrado em bioética, acerca dessa... Nossa. Mestrado em bioética. Tá aqui o currículo, minha senhora. Estão com frio? Sim, ideia tá muito frio que aqui. a gente tem 22 semanas, 5 meses e meio, a gente pode evitar isso e vamos trabalhar com parto prematuro. A ideia de parto prematuro, ela é completamente... Ela foge da ética médica. Primeiro que um médico quase nunca vai indicar um parto prematuro. Primeiro ponto. Segundo ponto, chance de sobrevivência. E aí eu tive que, óbvio, trazer os dados que a doutora Cássia trouxe para mim. Só coisa assim, vamos dar dados, né? Vamos dar dados contra achismos, né? Que é Com uma coisa mais certeza. importante, né? Sobre as chances de sobrevivência. Vamos falar do que a gente está conversando. Vamos, então, trabalhar com a ideia de um parto antecipado. Então, vamos lá. Prognóstico. 22 semanas, né? Tá aqui. Taxa de sobrevivência de 2 a 10%. Nossa, é muito pouco. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu achei que era baixo, mas não achei que era tão baixo assim. 5 meses, né, amor? 5 meses. Faltou 5 meses e meio, né? Falta 3 meses e meio. 3 meses e meio é muito tempo de desenvolvimento de um feto. Tá, mas aí, mas aí você tá se vendo ao feto só. Sim, Nossa, meu, mas então, tipo, tu tá praticamente matando. Se tu fizer o parto, induzir o parto, né? exatamente. Por isso que ela disse que é contra a ética médica. Caralho, mano, os caras são muito ignorantes, bicho. E é um ponto interessante, porque naquele projeto de lei do Sóstenes, ele não fala disso. Óbvio que ele não vai falar disso, né? Não. Ele fica tratando só sobre, tipo assim, a questão da legislação do aborto no Brasil. E por que alguns dizem que deveria ser antes, que poderia ter vida antes e tal. Ele usa 2, 3 médicos que ele conhece. Ele não é... Esse PL não é baseado na realidade. Claro que não, claro que não. 2 a 10%. Esses bebês de 22 semanas, quantos ficarão sem qualquer sequela? Não tem dados, porque todos ficaram com sequelas Nossa, gravíssimas. mano. Então a gente precisa Óbvio. pautar uma ideia, a diferença entre sobreviver e viver. Um feto com 22 semanas retirado na barriga dessa mãe, seja por um parto prematuro, seja por uma situação o que seja, um aborto espontâneo, o que for, que nasça com vida. E aí a gente entenda que viveu, respirou. Qual é a chance de sobrevivência dele? De 2 a 15%. 23 a 25 semanas, 15%. 23, 15%. A partir aí a gente vai aumentando os dados. Eu estou falando, então, de você colocar a possibilidade de uma menina estuprada, de uma mulher, dentro de uma bomba relógio. Nossa. De 22 semanas e falar que a partir de 22 semanas eu tenho que tentar trabalhar com parto prematuro. Eu vou ter que trabalhar com a ideia de fazer essa menina passar por uma cesárea, que é das maiores causas de morte de mulheres no Brasil. E para vocês entenderem a importância de pensar em fazer sempre parto natural. Eu vi hoje na Globo News
de uma mulher que teve que ser internada logo depois de dar à luz, porque esqueceram uma gase dentro dela durante a cesárea, tá? E aí ela tá com infecção, né, generalizada. Aí tá internada tomando antibiótico pra ver se passa. Puta que Entendeu? pariu, hein, meu? Eu sei que, tipo, talvez possa ser mais cômodo fazer uma cesariana, porque daí tu pode escolher a data que o neném nasce Não e tal, dói mas tanto. eu acho que não vale. A não sabe? ser que tu não tenha realmente Não condições, né? eu tive uma colega de trabalho que ela queria ter parto natural, mas Sim. o neném não nascia nunca. É. E ela teve que fazer cesariana, ela foi obrigada a fazer A cesariana, Kátia também não conseguiu. porque teve ela que ter já 4 tava há cesáreas. mais de 9 meses grávida e o neném não induziu o parto. Daí ela foi obrigada a fazer cesárea. Minha Mas se irmã vocês também. puderem evitar, evitem. Você que é Evitem. mulher, né? Eu nasci de cesárea também, eu acho. Minha irmã também. Eu fui Mas parto eram natural. outros tempos. Eram outros tempos. Anos 80 eram outros tempos. Por um parto prematuro, passar por todo aquele movimento diante de uma situação que ela não causou, diante de uma situação que ela é extremamente vítima. Ela é vítima da violência que ela sofreu, ela é vítima da violência da justiça que não deixou ela abortar, ela é vítima da violência do Estado que ameaça criminalizar ela e botar ela em medida socioeducativa se ela decidir fazer isso. Ela é vítima, ela é só vítima. Só o tempo vítima. todo, vítima o tempo todo. E ainda ela vai ser vítima se a criança de ter que carregar a criança de uma coisa que ela não queria, que ela não fez, que alguém fez com ela, uma violência que alguém cometeu com ela, com sequelas pelo resto da vida. Se a criança sobreviver, se a criança não morrer. É só vítima, o tempo todo. E aí, para entender melhor, eu preciso me perguntar para quem é esse projeto de lei? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Para quem é esse projeto de lei? Aliás, para quem é a punição, o crime de aborto no Brasil? E o fato de eu ser contra o aborto não me obstrui pensar isso. Você acha mesmo, deputada, que se eu, Luana, fosse estuprada, eu precisaria de uma autorização legal para cometer um aborto? Você acha que eu vou atrás de um juiz pedir? Eu pego aqui, entro aqui, compro a minha passagem para a Argentina, aonde o aborto é legal, e vou lá e faço o meu aborto. A gente tem que se perguntar para quem que é essa lei? Quem é a pessoa que precisa de uma autorização legal para fazer um aborto? A gente não pode ignorar que nós temos quase 1 milhão de abortos acontecendo no Brasil. E se a gente... Nossa, eu tô chocado. Não tenho nem o que dizer, eu não tenho nem o que dizer. Mas a gente tem que parar só pra, né, no TikTok não porque, reclamar assim, que não é conteúdo original. Tá dizendo tudo. Nossa, cara. Eu tô chocada, passada e estarrecida. Ela conseguiu colocar tudo aquilo que a gente pensa, tipo assim, num argumento extremamente fático. Pra quem é essa lei? Pra quem é? Porque é exatamente isso. Qualquer pessoa com dinheiro que tem... Eu vou para outro país. Exatamente. Não, foda-se. É R$1.000 agora pra eu não precisar me preocupar 20 mil, 30 mil reais por ano no futuro com o filho. Óbvio. Nossa, cara, que paulada, hein? Aqui, ó, ficou quietinho, ó. A gente concorda que o nosso país é de maioria cristão, eu preciso falar que cristãos cometem aborto no Brasil também. Tome! Não tem como você falar que todo mundo que está cometendo aborto é ateu. É de outra religião. Então, desse ponto, eu tenho uma quantidade imensa de aborto acontecendo no país e que não chega aos moldes da justiça, não chega a um júri, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho dinheiro, que eu tenho condição, que eu tenho acesso, eu não preciso entrar nessa discussão de seu aborto. Aborto legal e ilegal aqui. Mas aí, quando você entende para quem é essa lei, você começa a aclarar o seu pensamento. Quem é a menina que não pode ir num hospital, em clínicas, como a gente sabe que tem aqui, no Brasil inteiro, todo mundo sabe. Tome. E que não pode se internar, não pode pagar, né? Quem é essa menina? É lógico que nós estamos falando das menores. É ela que o médico não vai botar a mão. É ela que o médico não quer que, se acontecer alguma coisa e ela morra ali, ele tenha que explicar como é que ele deixou ela entrar naquele local.
Então, sim, o principal alvo de qualquer política de criminalização do aborto continua sendo meninas. E a gente precisa falar que os picos de estupro no país, eles acontecem entre 10 e 14 anos. O Brasil tem 74 mil Meu Deus. casos de estupro nessa faixa etária, com picos de 13 anos. E aí, quando você entende... Vou acrescentar uma informação aqui. Ana, em 2023, o Ministério da Saúde realizou no ano todo o programa, né, Aborto Legal no Brasil. Foram em 154 meninas de até 14 anos. Esse foi o número oficial do Ministério da Saúde no ano de 2023. 154 meninas. Então, bom, vou deixar você terminar de falar, depois eu queria... Não, é muito interessante. 154 de 75 mil? 2%. Não é 2%. 1% seria... 10% é 7.400, Não, 1% é 700. Menos de 0,5%. É 0,0 alguma coisa. Nossa. Não, 0,5. Não menos, é menos 0,2. Boa noite, Clécia. É muito pouco aborto legal para 75 mil crianças. Tudo bem, não, vamos supor que dessas 75 mil, nem todas engravidaram, né? Tem esse ponto também, né? Tem algumas que só sofreram a violência, mas não engravidaram. Não quer dizer que todas engravidaram. Sim. A Adriana Gomes, ela fica lendo os dados no celular, total despreparo. Não, tu não anota as coisas, não faz notas no teu celular. Não, mas ela tá falando celular. da Luana ou da Simone? A Luana tava olhando no celular dela pra dar os dados certos. Sim. Pois tá é, certo. Tu anota as coisas. Então é pra decorar agora os dados? É. Não, mas se for a Simone também. A Simone também tava olhando no celular o tempo todo. Ela tava conversando no celular quando a outra começou a falar. 164 meninas. Eu tenho 154. Que é o que os dados do Ministério que passou pra gente. Eu tenho um outro dado, que até o ano passado nós tínhamos 14 mil meninas com direito ao aborto legal no Brasil, porque são menores de 14 anos, onde o estupro é presumido nesse caso. Simone ficou no celular. E das 14 mil, somente 4% conseguiram o aborto legal. 560 meninas. Me dá um motivo. Eu estou falando... Alguém me dá um motivo para isso. Me dá um motivo para só 4% das menores de 14 anos abusadas que pediram aborto terem sido aprovadas. Qual é o motivo? Não tem como uma criança de 14 anos ter engravidado não sendo de abuso. Não tem como não. É impossível. Mas por que? Sabe o que é? Que o problema é aquilo assim, o nosso Estado, que deveria ser laico, já está contaminado pelo fundamentalismo religioso. Pela moral cristã e os bons costumes. Pelo fundamentalismo religioso. Porque toda essa ideia de que um feto é uma vida é uma concepção só cristã. Se tu não é cristão, não se aplica a ti isso. Não deveria se aplicar a ti. Com certeza não. Hoje é assim que funciona. E aí, como ela falou ali, não adianta nada. Porque daí tu vai, vamos fazer o nascimento precoce da criança, a criança morre. De 5 a 10% morre. 5 a 10% morrem, né? Não, sobrevivem. 5%. De 5 a 10% sobrevivem. E se todos que sobrevivem com sequelas. Então, é uma brutalidade que se faz com a pessoa, assim... Não, com o feto, né? O feto sobrevive. 5 a 10% eu sei, do feto. mas é uma brutalidade que se faz com a menina. Ah, tá, sim. Isso. Falando de 13 mil meninas que foram obrigadas a continuar a gestação, a prosseguir com a gestação, que estão, inclusive, dentro de dados em que não compreendem que foram estupradas, que não compreendem que foram abusadas e que sequer conseguiram. Porque atualmente no Brasil, nós temos um número muito pequeno, acredito que são 76 hospitais somente no Brasil realizam o aborto legal. Caralho, a partir da 20ª semana. Não sei se as pessoas sabem disso. Que as pessoas acham que a menina estuprada... 2 mil meninas por hospital. São 76 hospitais, 14 mil meninas, 2 mil meninas por hospital. Nossa. Como é que vai fazer 2 mil abortos? Meu Deus. Ela vai ali no hospital público, né? Ali no CAIS, na UPA, e vai conseguir. Não, a gente tem pouquíssimos
hospitais que realizam esse procedimento e que não é acessível a todos. A sua maioria dos hospitais estão aqui em São Paulo. E mais, dessas 560 meninas, somente 3% conseguiram depois das 22 semanas. Eu tô falando 17 meninas. 17 meninas. 17 meninas. 17 meninas. Que ridículo. Meu Deus Conseguiram. do céu. E as demais? Em contraponto, a gente tem a mesma É um quantidade direito de delas. acolhimento, de Elas não adoção. estão nem. Tipo, é elas não estão Constituição. pedindo. Tá na Por Constituição. favor, me faz um favor. É direito. Direito. Simples assim. Por que, que a gente não tá indo atrás das pessoas que não estão deixando? Por que, que a gente tá indo atrás de criminalizar? Entende? Dificultar ainda mais pra essas meninas estupradas que engravidaram, em vez de estar indo atrás das pessoas responsáveis pelo impedimento do direito delas. Que é um direito legal Que é um constitucional. direito. Constitucional. É um direito, elas têm o Constitucional. direito. Porque elas também tinham o direito de não ser abusadas E o Estado e o Estado não fez nada pra proteger elas. Exatamente. Então, no mínimo, o que eles tinham que fazer é remediar isso, É, permitindo que elas usufruíssem do direito delas de não Isso. ter o filho do abusador. exatamente. Mas é que o problema dos cristãos em geral é que eles preferem defender, como a gente viu já muitas vezes, o abusador. O abusador, a gente viu o Marco Feliciano Cristão falou isso. gosta de abusador. Cristão não gosta de Porque abusador é criança. homem. Exatamente. Abusador Então, assim, mulher não vale nada. Exatamente. E o abusador, ele pode se arrepender. Ele pode se arrepender, né? A criança não vai se arrepender, então... é esse aí. Cristão gosta de abusador, esse é a conclusão de todo mundo. Adoção, etc e tal, não temos. Nós temos apoio estatal, apoio social, políticas públicas para prevenir, para abraçar, para cuidar. Não temos. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar dessas meninas que continuam gestando em casos de estupro, porque sequer neste momento em que a menina tem direito no nosso país ao aborto legal, ela não alcança. Imagina no momento em que se criminaliza isso. Então, aonde vamos parar? Aonde que a gente vai chegar nesse ponto? Olha a regressão de direitos que nós estamos trabalhando. Eu não estou aqui para convencer ninguém a fazer aborto. Aliás, eu acho que o papel de cada um que não concorda com o aborto em nenhuma circunstância é exatamente apoiar, ir ali, trabalhar, ONGs, etc e tal. Mas eu preciso falar da menina que mesmo com tudo isso não quer ter aquele filho porque foi estuprada, Exatamente. porque foi violentada. Nós temos, assim, que falar que os estupros de menores no nosso país acontecem dentro de casa, como a deputada já falou. São meninas que não sabem sequer o que é gravidez, não sabem o que é. O nome do vídeo... Faço desculpa, meu eu aborto, errado. pessoal. E a gente está O nome falando. do vídeo é o debate que a Simone Marqueto e a Luana Davico fizeram no Inteligência Limitada sobre a PL 1904. É muito bom, inclusive. É o terceiro corte que a gente tá vendo já delas aqui. E tá, top demais. Inclusive, de um país que luta contra a educação sexual. Tem mais isso ainda, né? E é dentro dele. Não pode ter educação sexual, a criança não pode saber que foi abusada, depois que foi abusada a criança não pode abortar, porque também tá errado. Então, tudo conspira para proteger o abusador, porque a bancada evangélica gosta de defender o abusador. Porque eles sabem que eles são os abusadores. Eu vou abrir rapidinho aqui só pra gente constatar aqui, Mas pastor de Belém do Pará. Pastor Belém do Pará preso. Tá? Essa semana, rapidinho. Pastor com 457 mil seguidores nas redes sociais, Agnaldo Roberto Betti, 58 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira durante a operação das polícias federal e militar por compartilhar vídeos de P infantil. Top, né? Mais um abusador defendido pela igreja evangélica e os cristãos. Segundo a PM, o líder atua na igreja evangélica Assembleia de Deus.
Além disso, é fundadora e administração de um canal no YouTube onde oferecem aulas bíblicas, inclusive para jovens. Top. A Assembleia afirma que repudia veementemente qualquer comportamento que contrarie os princípios e as regras da fé da Bíblia Sagrada, especialmente que implique em violação da infância. O pastor foi suspenso do quadro de membro e do cargo até que se apure devidamente os fatos. Ele não foi expulso. Ele foi suspenso. Afastado. Não, mas a igreja não defende abusador. A igreja não defende abusador. Imagina, gente. Imagina. Foi homenageado na Câmara de Campinas com o diploma de mérito cristão pastor João Batista de Sá. Relevantes serviços prestados no campo de investigação. Reincidente. A polícia militar afirma que o pastor foi surpreendido pelas equipes na própria casa no momento em que acessava os conteúdos por meio de um aplicativo. Ele tentou deletar os arquivos, mas não conseguiu. De acordo com a Polícia Federal, ele já havia sido indiciado neste ano pelo mesmo delito, mas continuou a adquirir e compartilhar diversos vídeos e imagens de conteúdo e violência infanto-juvenil. Esse é o primeiro caso de flagrante de compartilhamento da PF na metrópole. A investigação que levou à prisão do pastor faz parte da Operação Escudo da Inocência com o objetivo de proteger crianças e adolescentes vítimas de abuso. Ainda segundo a PF, ele foi encaminhado à delegacia de polícia e após procedimentos deve ser encaminhado ao sistema penitenciário, onde terá uma vassoura no seu devido lugar. Estará passando a vassoura com a sua bunda na sua prisão. Sensacional, já que a igreja não faz seu trabalho, a polícia tem que fazer. Vamos pegar mais um caso muito curioso. Filho de pastor preso na Flórida. Mais um caso. Marcos Martin Grubet é marido da artista Heloísa Rosa e filho do pastor evangélico Irineu Grubet. A justiça negou fiança para o brasileiro, marido da cantora gospel Heloísa, preso na última sexta-feira pela polícia da Flórida. Por que ele foi preso? Adivinha! Ele foi preso acusado de molestar uma criança de 6 anos. Teria ocorrido no ano passado e vítima é filha de uma ex-assessora da artista que reúne quase 500 mil de fãs nas redes. Suspeito é filho de pastor conhecido no Brasil. O caso não é novo, vinha sendo mantido em sigilo. As investigações por parte das autoridades estadunidenses seguiam de forma discreta até que o perfil da Fundação Hope and Justice Foundation, dirigido pela advogada Ana Paula Moreira Alves Lázaro, que luta pelo fim da impunidade em casos de tráfico humano, contrabando de pessoas, violência doméstica e abuso e exploração, ou seja, na Flórida, denunciou o episódio recentemente. O que aconteceu, tá? Esse cara foi preso. O pai dele sabia que ele tinha feito isso. O pai dele, um pastor, sabia que ele tinha feito isso. E o pai dele acobertou. A mulher cantora gospel também. E aí, o que aconteceu? Todo mundo acobertou. Quando saiu a parada, ela disse que ia se separar dele, mas não se separou. Os dois continuam juntos até hoje. Mais do que isso, vazou um áudio dela admitindo que ele realmente tinha feito isso. Vazou um áudio dela dizendo que ele tinha feito isso. E o promotor, misteriosamente, dropou o caso e decidiu não continuar com as acusações e ele foi solto. Aí eles estão comemorando ele não vai... Mas a mulher já disse que vai recorrer, eles vão recorrer, porque né, essa situação foi muito complicada. Porque, por que do nada o promotor decidiu simplesmente não processar ele? Sendo que tinha DNA dele na vítima. E por que um pastor estava cobertando o abuso do filho? E por que um pastor vai lá e fala contra educação sexual nas escolas? E por que um pastor vai lá e vota contra e propõe um projeto anti-aborto? Tem rabo de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, cheira que nem porco. Faz oink oink. Faz oink oink. O que é? Adivinha o que é? É um crente. É um cristão. Tá aí então, cara. Olha... Parabéns novamente pra Luana. Parabéns. Maravilhosa. Incrível. Incrível. Petardos.